Já era alta madrugada quando o ladrão de túmulos entrou pelos portões de ferro forjado do cemitério. Ele carregava uma pá em uma mão e um saco de estopa gasto pendurado no ombro. Ele sabia que em seu macabro ofício, aquela noite seria lucrativa, e nisso ele estava certo, só não da maneira que esperava. O ladrão de túmulos caminhava pela grama, cercado de todos os lados por lápides, algumas recentes, outras antigas. Ele assobiava uma melodia alegre. Se temesse fantasmas, nunca teria escolhido esse trabalho. Não demorou muito para encontrar o túmulo que procurava, o de uma velha rica. Ele tinha visto no obituário, um ritual diário que ele passou a chamar em particular de ler o cardápio. Ao encontrar o túmulo da velha senhora, começou logo a cavar a terra recém-apertada. Não importava quantas vezes tivessem ouvido o velho clichê, você não pode levar nada para o túmulo, experiência de ladrão. Pessoas assim sempre tentavam. Ele certamente encontraria joias antigas e relíquias de família valiosas em seu caixão. Bem, inestimáveis, até ele levar tudo à loja de penhores local e ver quanto Vinnie pagaria. Ele era um escavador industrioso e logo a ponta de sua pá entrou em contato com a madeira dura da tampa ornamentada do caixão. Lindo! Ele limpou o restante da terra da tampa do caixão e usou o pequeno pé de cabra do cinto para soltá-la, como esperado. Lá dentro, ele encontrou o corpo ressecado de uma senhora rica em um vestido elegante. Mas ela não parecia ter nenhuma joia, nenhum anel, nem nos dedos nem nas orelhas, nenhum colar, nenhum broche chique, nada, nada. El sulcho! O ladrão de túmulos estava pronto para considerar tudo isso um fracasso, até que ele percebeu algo brilhando no punho fechado da velha, um brilho prateado. Sem constrangimento, ele forçou a mão da mulher morta e encontrou um retângulo de papel alumínio prateado. Mas no segundo em que estava em suas mãos, ele desapareceu no ar dentro daquela cova aberta, levando junto o pedaço de papel alumínio prateado. Muitos séculos antes disso, em algum campo de batalha distante, um clã viking travava guerra contra outro, um guerreiro viking. A mulher lutava no centro da batalha, brandindo seu grande machado contra qualquer inimigo próximo. Que glória era para ela oferecer essas almas a Valhalla. Ela rasgava e dilacerava até que tudo estivesse acabado, e então podia brindar a vitória com seu odre de vinho. No topo de uma pilha de cadáveres inimigos, a guerreira cortava inimigo após inimigo com um poder devastador. Seu pai a ensinou bem. Como Odin não quis lhe dar um filho homem, apesar dos esforços, ele decidiu que isso não o impediria de ter descendentes. Uma força grande e terrível no campo de batalha, os vikings sempre foram bastante igualitários quando se trata de dar e receber violência. No calor da batalha, a guerreira viu seu maior inimigo, Harald Dente Negro, assim chamado por seus hábitos horríveis de higiene bucal. O mesmo Harald Dente Negro que covardemente assassinou seu pai com uma flecha na nuca, em tempos de paz. Foi uma morte tão desonrosa. Seu pai jamais poderia se juntar ao lendário salão de banquetes de Valhalla. Por isso, ela faria com que ele pagasse caro. A guerreira avançou diretamente contra Haraldo, tão reta e certeira quanto a flecha que matou seu amado pai. Ela rugiu para que ele a enfrentasse, e quando ele o fez, ela brandiu um machado em direção ao rosto dele, mas Haraldo era astuto. Ele se abaixou e com uma de suas espadas curtas, cortou o cabo do machado da guerreira, fazendo a lâmina cair no chão. Mas isso foi uma bênção de certa forma, pois lhe deu a oportunidade de dar a esse miserável uma morte muito mais significativa. A guerreira levou a mão às costas e puxou a espada que estava embainhada e presa em suas costas, sua espada ancestral, a espada de seu pai e do pai dele antes dele, passada de geração em geração. Essa seria a espada perfeita para ela enviar Harald, o Dente Negro, para sua recompensa final. A batalha foi difícil. Mesmo que Harald fosse um covarde e uma cobra, ele era habilidoso na arte da espada. Mas a guerreira conseguiu matá-lo no final, enquanto ela permanecia sobre seu corpo, ofegante e sangrando. A batalha ao redor dela diminuía, enquanto seus companheiros massacravam os inimigos e os despojos iam para a bolsa dos vencedores. Não seria uma conquista viking sem um pouco de pilhagem dos mortos depois. E enquanto a guerreira vasculhava o corpo de seu inimigo caído, ela percebeu algo estranho, um retângulo de prata brilhante. Ela pegou o objeto para examiná-lo mais de perto, apenas para desaparecer do campo de batalha um momento depois, nunca mais sendo vista novamente.
Vários séculos depois disso, um assassino monstruoso perambula pelas ruas da nebulosa Londres, vestido com uma longa capa preta e uma cartola, a imagem do perfeito cavalheiro, ocultando uma escuridão inimaginável sob essa aparência elegante. Ele desliza pelas ruas como um morcego do inferno, sem medo, apesar dos cartazes alertando que Saucy Jack pode estar em qualquer lugar. Ansioso pela próxima vítima, ele ri ao ver os retratos falados da polícia, que não se parecem com ele. Enquanto todos aqueles patetas da Scotland Yard tropeçam nas evidências, Jack dançou pelas pedras molhadas de Whitechapel, procurando por mulheres da noite para satisfazer os terríveis vícios que habitavam seu coração negro. Logo ele encontrou uma mulher na esquina de vestido vermelho, rosto magro e olhos úmidos e profundos que despertavam todos os seus terríveis desejos. Sim, ela seria a escolhida esta noite. Ele a encantou com palavras doces e moedas de ouro, dizendo que era perigoso para uma mulher como ela ficar nas ruas com um assassino à solta. Talvez ela pudesse passar a noite no apartamento dele na cidade. Lá era muito mais quente do que aqui fora. Afinal de contas, pessoas desesperadas nunca precisam de muita persuasão. Não demorou muito para que ele a levasse de volta para seu apartamento isolado. E quando ela viu ele sacar a faca Liston banhada a níquel do casaco, já era tarde demais para escapar. Ele passou horas explorando cada parte dela com a faca e, ao sentir que já tinha tirado tudo o que podia, parou. Ele voltou às ruas enevoadas para descartar o corpo dela, que seria achado à luz fria do dia. Os assassinatos o excitavam, mas ele se animava ainda mais com as manchetes do dia seguinte. Todos os folhetins sensacionalistas o retratavam como uma criatura quase sobrenatural, tão mortal quanto uma lâmina afiada e impossível de capturar como uma névoa fina pairando no ar. Era tudo tão lisonjeiro. Ao se preparar para sair à noite e descansar, seus braços sempre cansavam. Após o trabalho exaustivo do feito, Jack percebeu algo tremulando na brisa próxima. Um estranho pedaço de prata sem peso, um fragmento de papel alumínio. Que estranho! Ele estendeu uma de suas mãos habilidosas manchadas de sangue e a agarrou no ar para olhar mais de perto. E apesar do que todos os jornais sensacionalistas e folhetins baratos diziam, aquele momento foi a única vez em que Jack, o estripador, realmente desapareceu das ruas de Whitechapel. Hoje em dia, do outro lado do canal, um mímico de rua se apresentava por moedas em um chapéu nas ruas de Paris. Talvez a única cidade no mundo onde a mímica era realmente respeitada. Pelo menos na teoria, ele havia notado que essa nova geração não tinha o mesmo respeito pelas artes da mímica que as gerações anteriores. Ele culpava as redes sociais. Não que você fosse ouvi-lo falar sobre isso em público. Você nunca, jamais o ouviria falar. As pessoas o ignoravam como um leproso na esquina, enquanto ele subia uma escada invisível com pura atuação física. Talvez ele quisesse algo mais cheio de ação. Ele fingiu ser um soldado na linha de frente, segurando com perfeição seu fuzil de assalto invisível e simulando o recuo a cada disparo, enquanto mantinha postura militar e rondava ali. No que considerou um momento emocionalmente devastador, levou um tiro imaginário no pescoço. Ele desabou nas ruas de Paris, fingindo seus estertores de morte enquanto sangrava sem sangue algum. A intensidade foi tão grande que seu boné quase caiu. E ainda assim, parecia que as simpatias das multidões sem rosto de passageiros e turistas não foram despertadas. Será que toda a sua vida, sua idolatria por Marcel Marceau, seu tempo estudando na L'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq tinham sido em vão? Talvez ele chorasse, se isso não borrasse sua maquiagem branca perfeita, justamente quando parecia que toda a esperança estava perdida. Uma figura passou por ele tão rapidamente que o mímico não conseguiu vê-lo direito. Mas o que o mímico conseguiu ver bem foi a tira de prata caindo dentro do chapéu. Ele havia deixado para gorjetas, algum tipo de convite ou ingresso, talvez com a teatralidade física praticada que só se pode esperar de um mímico experiente. Ele enfiou a mão enluvada no chapéu e pegou o ingresso, apenas para desaparecer das ruas de Paris, onde, infelizmente, ninguém jamais notaria sua ausência. Washington, D.C., meados dos anos 1960, o auge efervescente da paranoia da Guerra Fria. Parece que todos estão à flor da pele, esperando uma invasão ou uma devastação nuclear a qualquer momento. Todos, menos um político de Washington, D.C., que era levado a um quarto de hotel caro pela gravata. Quem o conduzia era uma bela loira em vestido de coquetel, lançando-lhe olhares sedutores. Ele teve a noite mais incrível da vida e, mesmo assim, parece que ainda vai melhorar.
Mesmo cambaleando após vários martinis, ele curtia com a bela desconhecida no bar e torcia para estar sóbrio o bastante para dar conta do recado. Ele não sabia que as drogas dadas pela bela desconhecida já faziam efeito. Ela conseguiria exatamente o que queria dele, e não precisava de nenhum tipo de consciência para isso. Corte rápido para frente. 1 hora depois, o político desmaia na cama luxuosa do hotel, enquanto a bela desconhecida fala russo em um transmissor sentada à escrivaninha próxima. Ela era o que o serviço de inteligência chama de andorinha, espiã especializada em obter informações de alvos importantes, com uma arma sutil de sedução em vez de infiltração padrão ou violência. O equivalente masculino da Casa Nova é chamado de corvo. Caso você esteja se perguntando, o político tinha sido excepcionalmente falante. No bar, quanto mais ele bebia, mais segredos do subcomitê militar revelava. Parecia contar tudo, tamanha generosidade. Enquanto a andorinha transmitia a informação ao controlador, sorriu ao notar que as palavras descuidadas de seu cavalheiro afundariam muitos navios americanos. Não preciso dizer que seu controlador ficou satisfeito com as informações obtidas, mas, como tinha um ativo político dos Estados Unidos inconsciente, deveria tentar conseguir mais. Como bônus, ela não precisava ouvir 2 vezes. A andorinha vasculhou as roupas do político em busca de qualquer item útil, bilhete, memorando, chave, cartão ou algo que ajudasse sua pátria. Infelizmente, parecia que ele não tinha nada interessante consigo, até que ela viu um brilho prateado no bolso interno do paletó dele. Talvez aquilo fosse interessante. Ela estendeu a mão e puxou o objeto apenas para desaparecer do quarto do hotel. O político acordaria de manhã sem a menor ideia do que diabos aconteceu. Joey Boca, um capanga de baixo escalão da máfia de Nova Jersey, estava ciente do que acontecia e fez jus ao apelido ao virar informante do FBI. Agora ele estava na parte de trás do iate de seu ex-amigo e chefe, Tonizão, que, junto com seus capangas, apontava uma Glock para Joey. Bem agora, ele realmente estava se arrependendo de não ter aceitado aquela oferta de entrar para o programa de proteção à testemunha quando ela lhe foi feita. A vida de gangster era simplesmente difícil demais de largar, e agora parecia que ele ia morrer como um gangster por causa disso. Tony Grandão não quis ouvir desculpas dos X9. Ele foi enganado e traído por esse sujeito durante anos, oferecendo-lhe um lugar à mesa enquanto era entregue aos federais. Por baixo dos panos, isso era uma violação repulsiva dos princípios de Homertat, e para esse tipo de transgressão, a única punição possível era a morte. Joey, achando que ainda tinha chance, tentou argumentar com o grande Tony, mas recebeu uma resposta de chumbo quente dele e dos capangas. O corpo do rato desabou de volta no oceano e afundou sob as ondas enquanto a água ao redor dele ficava vermelha. Mais um vazamento na organização foi contido, como sempre. Secretamente, doía em Tony executar alguém que já considerou um dos seus melhores amigos. Sem honra entre ladrões, como sempre, Tony quase mandou seus capangas voltarem com o iate ao porto mais próximo de Nova Jersey. Ele viu algo brilhando ao sol enquanto caía em sua direção, instintivamente, sendo um homem que sempre pegou o que quis na vida. Ele estendeu a mão e pegou, apenas para desaparecer do iate bem diante dos olhos de seus capangas perplexos. Mas os gangsters não eram os únicos pistoleiros prestes a receber surpresa. 150 anos antes, 2 pistoleiros cowboys estavam prestes a provar que aquela cidadezinha não era grande o suficiente para os dois. Eles estavam do lado de fora do Saloon Mordida de Cobra, mãos inquietas sobre os cabos dos revólveres. Essa rivalidade vinha se intensificando há anos, e no fundo todos sabiam que inevitavelmente terminaria assim. Eles andaram com gangues diferentes, roubando gado e assaltando diligências e, mais tarde, trens. Eles perderam dinheiro um para o outro em esquemas de jogo, foram rivais no amor, disputando mulheres por quem ambos se apaixonaram em duelos armados e até já haviam matado amigos um do outro. Se a longa rixa fosse terminar, o sangue de um deles teria que ser derramado. Mas de quem seria? Quem provaria ser o mais rápido do Oeste? No momento decisivo, enquanto os 2 cowboys se encaravam, eles sacaram suas armas. Só um beija-flor veria os detalhes sutis. Ambos sacaram as armas, mas só uma pistola foi disparada. Um dos cowboys caiu, baleado no coração, com sangue escorrendo pela camisa enquanto caía. A escuridão o consumindo. O cowboy sobrevivente se aproximou e chutou poeira nas botas, um antigo ritual de duelo. Um sinal de respeito que permitia à alma do pistoleiro morto seguir para o céu após a morte.
A rivalidade deles podia finalmente descansar. Embora o cowboy tenha notado algo estranho na bota esquerda de seu inimigo morto, algo parecia estar saindo do salto, um pedaço de papel alumínio, prateado e brilhante. Deixando a curiosidade falar mais alto, ele se inclinou para pegar o objeto e, tão rápido quanto, desapareceu em um vazio, em algum lugar fora do tempo e do espaço. 7 pessoas apareceram de repente: o ladrão de túmulos, o guerreiro, a mulher, Jack, o estripador, o mímico de rua parisiense, a andorinha, o grandão Tony e o cowboy. Eles não tinham motivo natural para se conhecerem, separados por tempo, espaço e estilo de vida. Mesmo assim, todos estavam juntos na escuridão, antes que alguém pensasse em perguntar ao outro o que ocorria. As luzes se acenderam, mostrando que todos estavam em um lugar inimaginável para eles. O interior do que parecia ser uma imensa fábrica, mas era diferente de qualquer fábrica que eles já tivessem visto, um ataque technicolor aos sentidos. Como vomitar após comer 5 pacotes de Skittles e beber líquido de bastões de luz quebrados. Cada cano sinuoso estava coberto de bolinhas ou listras de bengala doce. O chão sob seus pés era um gramado sintético rosa fofinho por todos os lados. Máquinas maravilhosas trabalhavam para produzir brinquedos e doces impossíveis, enviando-os por esteiras e colocando-os em caixas marcadas com as palavras Doutor Maravilhástico. Criaturas baixas, de pele azul e cabelo rosa brilhante, uma subespécie humana chamada Minca-Lincas trabalhava para garantir que as caixas fossem lacradas e enviadas corretamente. Então, em uma nuvem de fumaça roxa, um homem teatral de casaco vermelho, cartola preta, bengala e monóculo apareceu diante dos 7 estranhos reunidos. Ele tirou o chapéu e fez uma reverência aos convidados, apresentando-se como o excêntrico, maluco e maravilhoso Dr. Wondertainment. E ele trouxe essas 7 pessoas excepcionais aqui por um motivo, para fazer um tour completo pela sua fábrica única e anômala de brinquedos e doces. Porque todos eles tiveram a sorte de encontrar um dos seus bilhetes prateados especiais. Naturalmente, todos tinham perguntas, mas Dr. Wondertainment pediu que aguardassem até o fim do passeio, pois havia muito para ver e fazer. Para amenizar a confusão de todos por terem sido tirados de seus contextos sociais e históricos particulares, ele lhes ofereceu uma tigela de deliciosos bombons cor-de-rosa para distraí-los, uma oferta que a princípio aceitaram com relutância, mas assim que cada um deles provou os incríveis bombons, tudo mudou. Eles não resistiam e voltavam para pegar mais bombons, até 4 vezes. Durante todo esse tempo, o Dr. Maravilhástico, um tanto nervoso, pediu a eles que fossem com calma e deixassem espaço para os muitos outros doces que todos iriam experimentar ao longo do restante do passeio, mas já era tarde demais. Enquanto o Dr. Maravilhástico se preparava para cantar uma música sobre imaginação, coescrita com Brian Eno e praticada nas últimas semanas, as propriedades incomuns dos bombons começaram a afetar os 7 convidados azarados. Se tivessem comido só um, teriam sentido espuma rosa com cheiro de chiclete saindo dos poros do abdômen, braços e costas. Sim, essa espuma viria do sangue deles, mas não causaria danos graves. No entanto, 95% morreram por perda de sangue após consumir 4 ou mais bombons. O Dr. Maravilhástico logo percebeu quando os 7 convidados que ele reuniu viajando no tempo e espaço começaram a cair sobre a grama artificial. É por isso que a Fundação tem uma ordem de contenção para esse doce em particular, conhecido como SCP-1079, também chamado pelo nome oficial da marca, Bombons de Banho de Espuma do Dr. Maravilhástico. O Dr. Maravilhástico olhou para os 7 cadáveres exsanguinados deitados no chão à sua frente e suspirou. Que desperdício de ingressos. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-1550, a compilação dos 12 melhores animais SCP do Dr. Wondertainment, animais personalizados.